3 diz que Moisés vai para o lado do Monte Horebe. Qual monte? Horebe. E ele vê um anjo do Senhor se revela a ele num fogo que ardia e não consumia a sarça. E ali Moisés vive o extraordinário de Deus num dia comum. Deus quer nos dar direção, amém? Amém. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Gênesis. Também eu quero fazer uma pergunta para você. Para mim, Gênesis 3. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Chamou Deus a Adão: Adão! E fez a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que está na tua Bíblia? Onde estás? Qual é a pergunta que está na sua Bíblia? Onde estás? O dia extraordinário, o momento do dia extraordinário, o momento do dia da viração, o momento onde o Senhor, no Shabat, na entrada do Shabat, após as 18 horas, o momento onde o portal de Deus estabelecia aquele momento, um portal aberto entre o céu e a terra, para ter intimidade, conversar e passear com Adão. Nesse momento tão especial, tão extraordinário, quando Deus procura Adão, Adão se esconde, faz de um momento extraordinário um momento comum, banaliza, do jeito que eu e você faz quando Deus está falando e a gente cisma de ir no banheiro, cisma de beber água, cisma de resolver alguma coisa, do jeito que a gente faz quando no momento da adoração tão profundo que o céu está aberto e a gente acha que é tempo de resolver um monte de outras coisas, do jeito que a gente faz quando Deus pela madrugada acorda a gente, diz que quer falar com a gente e a gente insiste em dizer que o sono é mais importante. A gente consegue entrar numa rota de um momento extraordinário transformar num momento comum. Pergunta para o teu irmão: qual é a tua rota? Qual é a tua rota? É do comum para o extraordinário ou do extraordinário para o comum? A pergunta que Deus nos faz nessa manhã é a seguinte: onde estás? Líder, pastor. Não me venha achar que Deus está perguntando para Adão onde ele está, baseado no físico que ele está escondido, porque o nosso Deus é Deus. Ele sabia onde Adão estava. A pergunta que ele faz, a pergunta que ele nos faz nessa manhã, nesse sábado, 1º de fevereiro, para mim, já até onde você está? Cátia, onde você está? Essa pergunta ela é muito mais emocional do que geográfica. Ela é muito mais espiritual do que geográfica. É Deus perguntando assim: o que aconteceu contigo, Adão? O que aconteceu com aquele homem que eu criei, coroa da criação, com o propósito de ser representante da raça humana? O que aconteceu contigo, que caminhava comigo toda a tarde e que maravilhado? O que aconteceu com aquele que eu dei domínio para governar a terra, para cuidar da terra, para abençoar a terra? O que aconteceu contigo, Adão? Onde você está agora, meu filho? Qual foi a rota que você tomou? O que aconteceu nessa caminhada que você agora está aí? Ah, pastor. Ah, Deus. Adão vira para Deus e diz: uma mulher me surpreendeu. Eu posso dizer para você o seguinte: foram as decepções do ministério, foram as tristezas, foram as dores, foram as coisas que aconteceram diferente do que eu esperava. A mesma pergunta Deus faz para Elias, quando Elias, depois de enfrentar Jezabel, os profetas, ele escuta ela dizer: vou te matar. Elias corre, sabe para onde que Elias vai? Horebe. Diga: Horebe. E aí Elias vai e se esconde numa caverna. Você sabe o que Deus fala para ele, Adriana?
O que aconteceu com aquele profeta que eu chamei, que eu vocacionei, que eu levantei e que foi diante do rei e diz: olha, rei, não vai chover. E que depois vai diante do rei e diz: agora vai chover, porque é Deus que controla. O que aconteceu com aquele profeta que aprendeu a se esconder, beber da corrente de Querite e comer carne e pão dos corvos de manhã e ao anoitecer? O que aconteceu daquele profeta? Eu falei: agora vai embora, Elias. E você ouvia a minha voz e foi alimentado por uma viúva. O que aconteceu? Agora você está na caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Onde você está? E Elias fala exatamente o que Adão falou. Eu fui o único que permaneci fiel. Eu segui a tua palavra. Eu me mantive íntegro. E Elias conta aquela historinha que a gente tem mania de contar, de fidelidade, de integridade, de bons serviços prestados. E Deus diz para ele assim: sai daí. E passa um terremoto, Deus não estava no terremoto. E passa um vento forte, Deus não estava no vento forte. Até que veio um cicio. Veio o quê? Veio o quê, querido? Veio o quê? Cicio. O que é um cicio? E a gente pode falar no ouvido bem baixinho duas coisas. O quê? Segredo ou fofoca? Não é o caso de Deus. Deus fala com ele bem suave. Só se escuta o cicio se quiser ouvir, se parar para ouvir. Se não parar, não escuta. E Deus fala no cicio, e aí Deus fala para ele assim: Elias, presta atenção. Você está dizendo então que encerrou a tua história. E Deus é tão tremendo que Ele respeita as nossas decisões. Encerrou o teu ministério, encerrou a tua caminhada na terra. Então tu vai fazer o seguinte, Elias: você vai sair, você vai ungir Jeú rei, você vai ungir mais fulano e você vai ungir Eliseu no teu lugar. Meu Deus. E só para você saber, tá, Jardel? Você que foi para a caverna, tem mais 7.000, tão íntegro quanto você, tão fiel como você, que me busca tanto quanto você, que me serve tanto quanto você, que também não se venderam, não se trocaram. Só para você saber, você que estava se achando, tem mais 7.000. Agora vai e cumpre. E ali encerra o ministério de Elias, que depois ele vai. E não são poucos os homens de Deus e mulheres de Deus que a gente de repente, sem explicação, vê que Deus levou. Por quê? Porque aconteceu o que aconteceu com Elias e o que aconteceu com Adão. O que aconteceu com eles, queridos? Mudaram a rota. Existe um momento que existe um chamado, é o extraordinário do comum. Esse extraordinário, meu querido, minha querida, líder de excelência, pastores que estão conosco, líderes que estão conosco fora da comunidade, não existe história da carochinha. A gente vive uma vida real. E esse chamado, ele vem para quê? O que foi que aconteceu em Atos 2, quando o Senhor diz assim: e recebereis poder para ser minha testemunha em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Poder de Deus! Esse poder de Deus não é só para falar em línguas, esse poder de Deus não é só para ter visão, esse poder de Deus não é só para orar as pessoas caírem, não é para ficar rindo, não é para fazer isso. O poder de Deus é o que nos sustenta dia a dia na caminhada nessa terra que não é fácil. Ei! O poder de Deus em mim é que me mantém caminhando e fiel, apesar das decepções,
transformar o extraordinário no comum está fora da rota do Senhor. Porque quando ele está na rota, ele está empolgado, ele está vibrando, ele está vendo Deus em todo lugar. Ele é um adorador em essência. Quando muda o céu, muda os olhos do céu para a terra, ele começa a ver o comum. Ele começa a se irritar com o louvor. Ele começa a se prender no calor. Ele começa a achar que está demorando. Ele começa a ver isso, a ver aquilo outro. Ele consegue, num culto poderoso onde o céu desce, sair gelado. Por quê? Porque aquilo que era extraordinário foi banalizado, se transformou. Abra por favor sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Pergunta para o seu irmão assim: onde é que você está? Eu vim aqui nessa manhã para retornar a minha direção e a tua direção segundo a palavra do Senhor, para te dizer exatamente o que a Renata ministrou. Cada pedra é para ser transformada no altar. E quanto mais pedra, mais alto é o altar. E eu vim para te dizer o seguinte: você sabe qual é o sacrifício que vai estar em cima desse altar? No meu altar, a minha vida. No seu altar deve estar a sua vida. Mais pedra no altar. Mais para o alto eu estou. Mais para cima eu estou. Mais próximo do céu eu estou. A minha vida como sacrifício. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: onde é que você está? Onde é que está o seu amor, a sua empolgação, o seu desejo, a sua gana por Deus? Onde é que está isso? Onde é que você está quando Deus quer te encontrar? Porque Deus te chama pelo teu nome e Ele continua me chamando e te chamando. Ele não parou de chamar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, capítulo 3 de Êxodo. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Existem lugares especiais, querido. Quer acreditar, não quer acreditar, é com cada um. O fato é que o Senhor separa lugares para encontro contigo. Um lugar de encontro comigo pode ser diferente do lugar de encontro contigo. Mas que Deus separa lugares para ter encontros especiais. Que Deus separa lugares para encontrar com você. Qual é o seu lugar? Eu espero que você tenha essa resposta. Existem lugares especiais que Deus quer ter. E eu vou te dizer uma coisa: esse lugar aqui, amém, aleluia, não banalize isso, querido. A tua igreja é um desses lugares. É por causa do lugar, do tempo, não é nada disso, é porque Deus determinou. Eu quero encontrar com você aqui, meu querido, domingo à noite, quarta à noite, sábado de manhã, eu sei que quando eu venho para cá, eu venho nessa expectativa dela, de que Deus separou esse lugar para encontrar comigo de uma maneira diferente. Não transforme essa reunião ou qualquer outra reunião espetacular no comum, se escondendo na moita. Pergunta para o seu irmão: vou lá e vou ver e experimentar essa grande maravilha. Vendo o Senhor que Ele se voltava para ver. Olha como Deus responde à nossa atitude. Vendo o Senhor que Ele se voltava para ver. Vendo o Senhor que David, que Marcos, que Jéssica, que César não banalizou o extraordinário, se voltou para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse: olha aqui de novo, olha, lá foi Adão, aqui é Moisés.
E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegue para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está contigo, e ouvi o seu clamor. O Senhor sempre está atento a nós. Diga assim para o seu irmão: veja o extraordinário, no comum. Você sabe quando é que você vê o extraordinário no comum? Quando você está no teu propósito. Vim aqui para nessa manhã, no primeiro café de 2013, no primeiro dia de fevereiro. Segundo dia? Hoje é dia 2, meu Deus, estou pensando que hoje é dia 1º, mas é o primeiro dia de sábado. E é o primeiro café para retomar a direção. Diga para o teu irmão assim, agora você segura no braço dele, com firmeza, com gentileza, mas com firmeza. Sai da moita. Retoma o caminho. Amém. Você sabe por que nós somos incomuns? Porque temos um propósito de Deus. Meu querido, o que me sustenta na caminhada é o propósito chamado de Deus. Você é comum, eu sou incomum. O que faz uma pedra preciosa ser chamada de preciosa porque ela é conhecida como o quê? Como? Rara. Você quer alguma pedra mais rara do que aquela que só existe uma sobre a terra? É você. Amém. Que pedra rara é essa? Você já pensou que você é a única pedra que tem sobre a terra? Pode voltar aí, procurar aqui e acolá. Não tem outra, Marcos, igual a você. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Por isso que eu digo que além de raro, eu posso dizer que é incomum. Agora você imagina essa pedra incomum no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus. Ih, ninguém segura, né? A gente não tem dimensão do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Olha para 5 anos atrás e vê se você imaginava viver o que você está vivendo hoje. E você ainda me diz: eu acho. Por mais que hoje eu tenha aprendido a imaginar e a projetar, cumprindo o que diz a palavra, que assim como imagina o homem eu não conseguirei nunca imaginar o que Deus tem para mim ali na frente. E eu só tenho a certeza de que amanhã será muito melhor do que hoje. Amém. Não fácil, melhor. Amém. Bem diferente. Essa certeza eu tenho, mas o que virá? A cada amanhecer, quando as misericórdias se renovam, eu sei que o Senhor está me dizendo o seguinte: não será fácil, Jardel, mas já liberei a provisão de sustento para você. Então vai! Amém. E viva o que eu tenho para você. Sem ir para a café, sem ir para trás da moita, sem ficar achando que é o único justo, o único certo, o único que se manteve íntegro, porque tem muita gente melhor do que eu. Apenas entendendo o propósito de Deus na minha e na sua vida. Moisés entra numa geografia diferente, querido. Ele entra na geografia de Horeb. A geografia ela é criada quando eu tenho a expectativa do sobrenatural. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser aqui na igreja, e deve ser na igreja, pode ser no seu quarto, no seu banheiro. Entre nessa geografia, porque essa geografia ela começa a ser mudada quando o seu coração tem essa expectativa. O que sustentou aqueles outros 40 anos levando aquele povo encruado no deserto, o que foi? O que Moisés havia aprendido da linguagem e da cultura egípcia nos 40 primeiros anos da vida dele?
Isso ajuda. Os outros 40 anos que ele ficou no deserto, tocando, rebanho para cá, tocando rebanho para cá e levando a vidinha na terra. Isso ajudou um pouquinho. O que sustentou os 40 anos de caminhada no deserto, com reclamação, com decepção, com murmuração, com gente incluada, povo de Deus, foi a experiência sobrenatural do chamado dele, do propósito. Isso se chama poder de Deus em você, fogo, Espírito Santo da promessa, selo da promessa, dínamo. É isso que sustenta. Então, existem lugares que Deus escolhe para abrir esse portal. Primeira coisa que eu quero falar com você: naquele momento no deserto, Deus revela o propósito. Se você está aqui nessa manhã, eu não posso acreditar que você não sabe ainda o teu propósito, o teu chamado para a tua vida. Se você está aqui nessa manhã e não sabe, vai sair daqui sabendo, porque Deus vai se revelar a você. Agora, se você está aqui, chegou na moita, você vai sair da moita. Amém. Vai sair da caverna, porque Deus separou para voltar a tua direção, o teu propósito. Porque não há alegria, não há paz, não há felicidade, não há plenitude, não há prosperidade e não há bênção fora do centro do chamado de Deus. Fora do centro do chamado de Deus, eu diria que é vidinha. E não me venha com amargura de alma, com ferida no coração, porque todo mundo tem. E o que nos sustenta é poder de Deus. Poder de Deus. Porque desde que eu me converti, fui chamado para ser crente, fui chamado para ser líder e comecei a trabalhar com a juventude há alguns anos atrás, sempre houve tristeza e decepção. E eu aprendi um pouquinho a me defender, mas nunca abandonei o chamado de Deus. Já deu vontade. Sou puro, sou gente. Mas o que me sustenta? Nas horas que dá vontade, o Senhor manda uma palavra dessa assim, ó, que Ele está mandando para a tua vida. Para o início de um ano, para você sair pegando fogo, paixão por vidas, por almas. Para você sair daqui nessa manhã, aquela pessoa que você já tinha dito, esse não vai vir no próximo encontro, não. Já sair daqui para ir na casa buscar e dizer, vale a pena. Esse é o meu chamado. Amém? Amém. Primeira coisa, já que você está aqui e precisa ter alguma direção, Moisés estava com quem tocando o rebanho? Com quem que Moisés estava tocando o rebanho? Nicolas. Pode falar alto. Pode falar mais alto. Não estou te ouvindo. Sozinho. Você pode falar isso? A sua experiência com Deus acontece quando você está sozinho. A igreja é muito especial. É. Mas a igreja, o mundo, será reflexo da tua experiência no sozinho. Se você é líder, não consegue orar sozinho, não me vem orar na frente dos outros. Não consegue ler a palavra sozinho, não me venha ler na frente dos outros. Primeira coisa que te sustenta é estar na experiência com Deus sozinho. Se você, adorador, não consegue adorar no banheiro sozinho, não me venha querer adorar no altar. Moisés estava sozinho. Para com esse resmungo de eu estou sozinho. O momento que você estiver sozinho, para você estar com Deus, você e Ele. Isso é Peniel, face a face com o Senhor. A hora que você ficou sozinho, não é para você entrar na roda da murmuração e esqueceram de mim, me deixaram sozinho. Pois eis que estou convosco até a consumação dos séculos, não te desampararei, eis que jamais lançarei fora aquele que me tem a mão.
Então o tempo de solitude é o tempo que Deus está separando para Ele e você. Amém. Glória a Deus. E tem gente que desperdiça murmurando. Segunda coisa, o tempo de solitude é o tempo possessivo. O tempo de solitude não é tempo de caverna. Entenda bem. Segunda coisa, Moisés entra numa dimensão espiritual. Decida entrar na dimensão espiritual. Decida olhar para o céu. Diga assim comigo, eu decido. Eu decido. Olhar para o céu. Olhar para o céu. Mas eu também decido. Olhar para a terra. Olha aqui para mim. Isso é um exercício que a gente tem que fazer. Se eu olhar só para o céu, você sabe o que eu sou? Sabe? Egoísta. Se eu fico olhando só para o céu, eu sou egoísta. Porque eu esqueço quem está aqui na terra. Mas se eu olhar só para a terra, sabe o que eu sou, Beto? Suicida. Porque se eu ficar olhando só para a terra, eu morro. Então eu tenho que ter esse exercício. Eu olho para o céu e vejo que tudo está cheio da glória do Senhor. Mas eu olho para a terra e vejo a necessidade do meu irmão, do meu próximo. E aí eu ajudo ele. E aí quando eu estou fraco, eu olho para o céu de novo e o Senhor me renova. E aí eu vejo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, é dimensão espiritual. Mas aí eu baixo os olhos e olho para a terra. Porque a igreja e a noiva de Cristo, e é preciosa, e é maravilhosa, e está sendo tratada. E é aqui que a gente vive. Mas se eu ficar aqui, eu vou morrer. Eu olho para o céu de novo. Isso é um exercício na vida do cristão. Se eu olho só para o céu, eu sou egoísta. É a galera que queria ficar no monte, mas tem que descer, porque tem uma multidão que é demoniado lá. Mas se eu olho só para a terra, eu sou suicida, eu morrerei. Então, entenda isso. Segunda coisa, entre na dimensão espiritual. Por que eu falo da dimensão espiritual? Porque a terra a gente já convive direto, gente. O nosso desafio é tirar os olhos e olhar para o céu, porque aqui a gente já está convivendo direto. Moisés entra numa dimensão espiritual. Ele sai, ele vê o extraordinário no comum. Veja o extraordinário no comum. Pastor Israel assistiu um filme que eu não assisti ainda, O Homem do Futuro. Estou esperando passar de novo para assistir. E aí ela postou no Face uma palavra fortíssima, quando ela disse que ele falava sobre problemas, né? A vida é um problema. A vida é um problema. E aí no Cici o Senhor fala no ouvido dela: o problema é a semente do milagre. É a matéria-prima para É a fazer. matéria-prima Para eu fazer o milagre. Veja o extraordinário no comum. O problema é a matéria-prima. É nossa, né? É nossa, do né? milagre. O discipulador dela é você. Levanta os teus olhos, entra na dimensão espiritual. Dia após dia. Amém? Amém. Terceira coisa, Deus quer nessa manhã, do jeito que fez com Moisés, gerar uma experiência para mudar a história. Deus quer nessa manhã gerar uma experiência para mudar a tua história. Amém. E Deus rompe qualquer limitação. Moisés estava lá, frustrado, cuidando do rebanho. Um serviço que não era conceituado. Irmão, imagina tu fazendo um serviço que não é conceituado. E ó, fazendo esse serviço para o teu sogro, empregado do sogro, num dos piores serviços, no meio do deserto. Depois de ter experimentado o palácio, depois de ser considerado rei, filho de Faraó, pega leve. Vai me dizer que ele não estava com muito mais ferida de alma do que todos nós aqui juntos. Ele era rico, né? Cheio de amargura. Hã? E aí Deus diz o seguinte: eu vim para romper todo o obstáculo, toda a limitação da dor, a limitação da tristeza, a limitação, porque eu ouvi o clamor do toda essa limitação dentro da gente, esse sangue,
essa tristeza, o Senhor escuta esse clamor, e Ele vem, e Ele separa lugares e momentos para ter uma experiência, para dizer: retorna para a rota, Jardel. Eu sou aquele que te ama. É a tua história, não termina. Você recebe? Amém. Quarta coisa, para fechar. Quando Deus fala com Moisés, como é que Ele lhe chama? Moisés, Moisés. Quando Deus fala com Adão, Ele chama por Adão, o homem. Quando Ele fala com Elias, Ele diz Elias. Quando Ele fala com Jardel, Ele fala Jardel. Deus chama pelo nome. Olha aí para quem está perto de você. Olha nos olhos agora e diz assim: Deus tem um propósito no teu nome. O propósito é o nome, Bárbara. Você está entendendo isso ou não? Deus tem um propósito no teu nome. Bárbara é um nome forte, poderoso. Um dos meus e-mails é Jardel Beirão, @jardel.beirão.com.br. Se você pegar o Jardel, que é com L, e colocar um U e mandar um e-mail para mim, você sabe o que vai acontecer? Eu não vou receber. Porque você botou o endereço errado. Mas a partir do momento em que Deus te chama com um propósito, uma experiência, de cara sai do céu um pacote de bênção, de unção, de capacitação direcionada ao teu nome. Amém. Sem hipótese alguma de erro, ela chega até você. Deus tem um propósito no teu nome. Vem com o endereço certinho dos seus, Jardel. Você sabe do que eu estou falando. Os piores momentos da tua vida, esse pacote chegou. Em alguns momentos, quando você pode dizer assim, na sua intimidade, estou me sentindo sem forma e vazio. O pacote chega dizendo assim: mas o meu Espírito de Deus se move sobre a sem forma. Amém. Não é verdade? É o pacotinho que vem sem. Mas diz Daniel, capítulo 10, que o capeta das Penatências ficou lá brigando e atrapalhou o pacote a chegar. Atrasou. Mas ele chega. Atrasou segundo a concepção do capeta da Pérsia, do principado, do cara que achava que mandava lá, mas na concepção de Deus chegou na hora certa. Né? Amém. Esse pacote vem. Presta atenção. Deus tem um propósito no teu nome. Esse propósito continua valendo desde Abraão, porque Gênesis 14 diz que todas as bênçãos que estavam em Abraão estão para mim e para você em Cristo Jesus. Quando o Senhor diz assim: se farei o teu nome exaltado, relevante, poderoso, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito continua. Diga para o seu irmão assim: você foi chamado para abençoar todo mundo ao seu redor. Deus tem um negócio com o teu nome. E Deus marcou essa manhã para te retornar. A pergunta é: onde você estava? Onde você estava quando chegou? Mas o Senhor é poderoso e te diz: volta para lá. Deixa para trás o que ficou. Sabe por quê? Eu estou diante de homens e mulheres corajosos.
Será que são só alguns? Eu acredito que eu estou diante de homens e mulheres ousados e corajosos. Amém. Porque cumprir o propósito de Deus é só para os corajosos e ousados. Não é para os frouxos. Falo sem medo de errar. Os frouxos não cumprem o propósito de Deus. Só os corajosos e ousados. Por culpa de Deus, não. O poder já foi liberado. Por culpa do homem, que é frouxo na sua essência e não deixa Deus tratar. Quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher. E aí sai da aula. Mas Deus é tão poderoso e amoroso que Ele nos reúne numa manhã como essa para dizer para mim e para você: onde você está? Mas está achando que está sozinho? Mais 7 mil. E Deus não falou isso, mas eu acho que Ele podia botar assim a relação. Tem mais 7 mil, olha lá, você é o 7.001. Tem mais 7 mil que ora mais que você. Tem mais 7 mil que lê mais do que você a Torá. Tem mais 7 mil que jejua mais que você. Tem mais 7 mil que passa mais tempo comigo que você. Sai da caverna. Sai da caverna do reino de Deus e vai para a igreja. Deus tem um negócio muito bom. Amém. E Ele te pergunta nesta manhã, no ano de 2013, no ano da gratidão. Porque a amargura rouba a gratidão. Insatisfação rouba a gratidão. Murmuração rouba a gratidão. Dúvida rouba a gratidão. Incerteza rouba a gratidão. Pode ficar. Deus está perguntando para vocês também, onde vocês estão. Deus está perguntando para o teu posição também, onde você está. É hora de retornar para o centro. Deus sabia que Adão estava na moita. Deus sabia o que Adão tinha feito. Deus sabe o que tem afligido o meu e o seu coração. Mas Deus sabe também que Ele já liberou a porção diariamente. Quando a Bíblia diz as misericórdias do Senhor se renovam, ela está dizendo para mim e para você. Quando Jesus diz, todo dia somos como ovelhas indo para o matador. Todo dia. Mas Ele está dizendo, mas as misericórdias se renovam. Ele está dizendo, se vem ferida, vem óleo para curar. Se vem tristeza, vem bênção de alegria. Se vem dor, vem também refrigério. Se vem derrota, vem também muito mais vitória. Se vem momento de medo, vem também unção de ousadia. Se vem um filho que vai embora, vem também uma gestação farta, bonita, de filhos de honra. Se vem noite, já vem o amanhecer do Senhor. Basta que isso esteja louco para vós. Se ponha de pé, por favor. Feche os seus olhos e escute Deus falar contigo nesse dia 2 de fevereiro do ano de 2013, ano da gratidão, que o Senhor deseja que você queime um incenso para Ele de agradecimento e que você não pare, continue, seja cheio de ideias, de projetos, de ousadia e de coragem para entender, viver o sobrenatural no comum e viver experiências fantásticas com esse Deus na igreja, na casa, no trabalho e saber que Deus tem um chamado, um propósito para você. E Ele tem um negócio no teu nome. Amém. E junto com Ele, toda vez que Ele fala assim, Janel, a palavra do Senhor em Apocalipse diz que aquele que é e que há de vir, tem saindo da sua boca uma língua como que uma lâmina de 2 gumes. Toda vez que Ele diz Janel, Ele vem
O Senhor espera que você saia da noite e deixe aos pés da cruz tudo aquilo que estava pesado. Já no início do ano, que você trouxe do ano passado, para sair daqui, meu filho, pegando fogo, novinho, novinha, vendo o extraordinário no comum e recebendo os pacotes de bênção e cumprindo o chamado de Deus na tua vida. Corra para o altar e deixe no altar todas as pedras. Vou deixar na cruz. Deixe na cruz, querido, Tudo que passou. porque o Senhor te chama pelo teu Tudo nome. que ficou. Onde estás? Oh, Olho pra você. volta para o propósito, Pra você. volta para o centro, chamado. Volta para fora. Viver o extraordinário no mundo. Carregando minha dor. De ver o sobrenatural em cada detalhe. De entender cada problema. Eu vou recomeçar. Para Deus fazer um milagre na tua vida. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. É você e Deus.